Boa noite. Está no ar mais um programa Missão Educar, em que um programa cuja estrela principal é a educação. E a educação no seu sentido mais amplo, no sentido pedagógico, que é a arte de ensinar a criança, e no seu sentido andragógico, que é a arte de ensinar o adulto. Portanto, é um campo bastantíssimo vasto da questão educacional no nosso país. E hoje nós estamos aqui trazendo um convidado que vai discorrer sobre um tema que está muito em pauta. Aliás, sempre teve, daqui a pouco passou 17, vai vir 19, né? 2019, vamos ver como é que está a avaliação da educação no país. Estamos aqui com o general Roberto Sebastião Peternelli Júnior. Eu vou resumir um pouquinho só do currículo dele, porque senão a gente fica muito tempo falando. Ele formou-se em Administração de Empresa pela Universidade Gama Filho, MBA em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, pela Academia Militar de Agulhas Negras, pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, participou do Gabinete Militar da Presidência da República, a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército e bacharelado em Ciências Militares. Política e Estratégia Aeroespacial, Universidade da Força Aérea e doutorado. Mestrado em Operações Militares, condecorado com mais de 40 medalhas pelos relevantes serviços prestados ao Brasil. E nós vamos falar hoje sobre um tema. Antes da gente definir o tema, eu vou pedir para a Ana dar as boas-vindas para os nossos convidados que vão participar também, Ana. Olá, internautas, sejam todos bem-vindos. Hoje o programa promete um assunto fascinante, como vocês sabem. Nós que trabalhamos com o programa Missão Educar, sempre estamos trazendo pessoas para estar dando novas informações, para estar dando novos depoimentos. Então, fique aí. E caso você tenha alguma pergunta, pode entrar lá no Facebook e fazer as perguntas que eu repasso para o Dirceu, para ele estar repassando para o general. Bom, então, olha o tema que o general me passou. É um desafio e tanto. Melhorar o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação. O padrão do ensino público semelhante ao privado. É possível? Nós vamos general, vamos começar só pelo primeiro, tá? Falando sobre o IDEB. E eu andei pesquisando alguma coisa no site do INEP e encontramos algumas coisas que são relevantes. Os anos iniciais do ensino fundamental, o observado para o Estado, aliás, para a nação toda, foi 5,8. A meta atingida foi 5,5, isso em 2017. Nos anos finais, foram observados a proposta de 4,7 e a meta foi atingida, 5%. Quando nós vamos para o ensino médio, o observado foi 3,8, a meta 4,7. Quer dizer, não atingiu a média, parece que a média do IDEB em nenhum estado nós chegamos a isso. O que o senhor teria que nos comentários a respeito desse assunto? Uma boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estarmos aqui reunidos com todas essas pessoas para falarmos do assunto mais importante para um país, que é a educação. Eu gostaria de primeiro explicar para aqueles que ainda não participam do que é esse IDEB a que você se referiu, Dirceu. O IDEB, ele é o índice que mede o desenvolvimento da educação básica no país. É uma prova que é realizada de 2 em 2 anos. A última que nós tivemos foi em 2015. E vamos estar realizando essa prova novamente agora. É os dados que nós temos. Então, é importante nós estarmos nesses focos. Os índices que nós obtivemos, em especial no 9º ano, a que você se referiu, nós observamos em português que a cada 10 alunos que realizaram a prova, somente 3 obtiveram o índice desejado para a educação no país. Daqueles alunos que realizaram a prova de matemática, a cada 10 alunos, somente 2 alunos obtiveram o índice necessário em matemática. Isso preocupa, não somente no aspecto da formação, mas em todos os fatores econômicos do mercado. Se a pessoa tem uma dificuldade nesses assuntos, na matemática, como é que vai gerenciar uma máquina industrial
toda ela é informatizada. Um mecânico de carro hoje, quando você leva o carro para executar uma manutenção, ele coloca um computador, faz uma série de cálculos, tem toda uma ação a ser desenvolvida. E quando você vai para a nossa parte mais importante em termos de exportação, que é o agronegócio, uma máquina agrícola, quando ela vai semear, ela tem que passar a roda numa posição e, quando vai colher na mesma posição. Ela é toda, essa máquina, ela tem o seu trajeto georreferenciado, obedece às curvas do terreno, tem que passar naquele mesmo local e é feita através de uma programação. Então, a educação, dentro desse foco, ela é muito importante para que nós tenhamos pessoas capacitadas ao mercado de trabalho. Bom, eu quero dizer que nós estamos aqui na presença também, né, Ana, do Hélio Dias, que é do IVPESP, sim, com a professora e assessora do Peternelli, Maria Helena Peternelli, e com o Zé Rocha, que é da Medicina Alternativa. Vocês estão à vontade para fazer pergunta para o Peternelli, assim que vocês sentirem necessidade. O Peternelli, eu queria fazer um questionamento para você, o seguinte: se nós estamos com o IDEB do ensino fundamental 1, atingindo a meta, atingimos a meta no fundamental 2, como é que nós não atingimos a meta do ensino médio se a base está em desenvolvimento? Se fosse o contrário, até diria, mas se a base é o fundamental, por que é como se tivesse parado, tivesse uma ruptura aí nesse meio? Nesse contexto, muitas pessoas fazem análise, o Hélio é um especialista aí nesse assunto, vai poder complementar. Eu acho que são os fatores motivacionais. Muitas vezes, as crianças nessa idade básica obedecem mais os pais e a mãe, tem todo um foco de educação que complementa esse índice escolar. Depois, conforme vai tendo um avanço nessa idade, nem sempre essa obediência em casa, esse contexto, ele complementa a escola. Então, eu diria que poderia ser um dos fatores, mas não pode esses aspectos serem analisados num ponto de vista, como eu estou expressando agora, do eu acho. Nós temos aqui, nesse caso, Dirceu, realizar uma pesquisa científica, é possível realizar uma pesquisa de opinião e uma pesquisa de campo para verificar quais os fatores que causam essa diferença, essa queda de rendimento, e atuar nesses fatores de tal forma que nós possamos obter os resultados adequados. O próprio controle da professora da sala de aula, ele é muito importante. Eu, algumas oportunidades, costumo dizer que esse índice da educação, ele é tão importante que ele faz toda uma avaliação que algumas vezes arrisco, assim, sem maiores estudos, dizer que o salário do próprio professor ele deveria ter um aumento, e esse aumento, como sugestão, ele ficaria tendo um índice com base na média que os seus alunos obtiveram no INDEB. Se os alunos tiveram um índice muito positivo no INDEB, que ele seja aumentado proporcionalmente. Assim, reconhecimento, né, pela capacidade. O professor tem que ser mais reconhecido, e aquele que obteve um resultado mais expressivo, nós que estamos sempre falando em meritocracia, de remunerar adequadamente, nada como você ter um complemento, um aumento salarial com base nesse aumento, né, no rendimento que o professor obteve no IDEB. Que, na verdade, também é a questão até da produtividade. A Ana é professora, é mantenedora de uma escola, né? Ana, pode dar, o Hélio, por favor, complemente. Não, eu gostaria de ouvir o doutor Hélio Dias falar sobre esse assunto. O que você acha, Hélio? Com relação ao ensino médio, né, a diferenciação de não alcançarem o índice? A questão do ensino médio realmente é uma das grandes tragédias da educação no Brasil, né? A gente sabe que do Fundamental 2, né,
que você tem cerca de 27 milhões, quando vai para o ensino médio, só sobra 8 milhões. Então, há, na verdade, um problema seríssimo de desistência do Fundamental 2 para o ensino médio. E já no ensino médio também, desses 8 milhões que estão cursando o ensino médio, praticamente só 70% ou 60% que consegue ser aprovado. Então, a situação, eu vejo que tem duas questões importantes. Preparo do professor, né, que infelizmente hoje, agora até recentemente, esse projeto dos Mais Médicos, os Mais Médicos para irem prestar serviço em qualquer cidade está na faixa de R$11.000 por mês. E o professor, né, também para ir em qualquer lugar, ele ganha por volta de R$2.000. Então, a gente tem, agora, acabou de sair, os alunos que se inscreveram na FUVEST desse ano. Para medicina, tem por volta de 115 alunos por vaga. Para licenciatura ou pedagogia, são 3 alunos por vaga na USP, que é uma universidade gratuita, e só tinham 3 pessoas interessadas em fazer o curso de pedagogia, que é quem vai dar aula, eventualmente, para o Fundamental 1, por exemplo, né? Então, a situação, eu acho que é importantíssimo, né? Quer dizer, rediscutir o papel do professor. Acabou de sair uma pesquisa recente aí também, que a percepção do brasileiro com o professor, né, entre todas as carreiras, é a pior possível. Ou seja, a visão que se tem do professor hoje no Brasil é tenebrosa. Então, eu acho que, primeiro, precisa passar pela valorização do professor, salário digno, uma boa formação. Segunda questão, que o Peternelli também vai tocar nesse assunto, é a questão de que as novas tecnologias, hoje o aluno não tem nada a ver com o aluno de 30 anos atrás. Infelizmente, as escolas, até por conta dessa falta de preparo, eles acabam não dando a esse aluno essa motivação para continuar estudando, para se interessar. Então, eu acho que isso tem que fazer uma reformatação completa, né, de todo esse nosso currículo, né, que agora tem essa proposta nova do ensino médio também. A gente está esperançoso que isso possa melhorar o interesse dos alunos também, né? E o pagamento do professor, não digo o pagamento básico, eu digo aquele acréscimo que ele poderia ter, tendo como uma ideia essas provas periódicas que seriam realizadas. Quer dizer, quanto maior o rendimento dos alunos do professor, melhor o salário. O que você acha disso, Hélio? Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, a questão da avaliação dos professores com seu rendimento. Um outro papel que eu acho muito importante, que é a questão do diretor da escola. O diretor da escola, como é um gerente de uma empresa, ele precisa ser uma pessoa extremamente qualificada. Eu me lembro que, na época que eu estudei aqui em Santo André, o diretor da escola que eu estudei era o Pedro Cia, que depois saiu e foi fundar o Arbus, né, que é uma das melhores escolas. Então, teve um momento que eu ainda não entendo por que praticamente todos os bons professores da educação básica pública acabaram migrando para o ensino privado, né? E, por questões, eu não sei se por salário, mas houve um êxodo, praticamente, e essas pessoas eram que mantinham a escola com pulso forte. Então, e na época eu me lembro que o diretor da escola tinha um papel importante de conversar com os professores, de fazer essa cobrança, ele a questão da seleção. Era um gestor de pessoas. Exatamente. Então, esse, Peternelli, eu acho que é outro problema, a gestão das escolas, que, infelizmente, hoje deixam muito a desejar. Peternelli, eu acho esse detalhe do diretor interessante. Você vê que são muitos os assuntos, Hélio. O diretor, eu até proponho que ele tenha o seu salário aumentado pelo rendimento médio que a escola dele obteve. Como uma empresa. Agora, eu acho que é a estrutura, né? Porque passa pelo diretor, depois o coordenador, e até chegar aos professores, eu acho que precisa ter essa produtividade daquela escola. Qual é a produtividade? A produtividade, ela vai. Todos os que trabalham no âmbito geral, eles vão obter esse nível fruto desse rendimento. Agora, um detalhe interessante, Dirceu, nesse processo,
Eu tenho sempre me voluntariado a colaborar com os prefeitos, independente de partido. Nosso objetivo é buscar o bem comum, e tive conversando há pouco tempo com o prefeito de Taubaté. Você reparou, você citou um fato muito importante, que é a mudança do ensino fundamental para o médio. E isso, nós observamos aqui no nosso estado de São Paulo que isso coincide com uma mudança administrativa, ou seja, o fundamental é uma responsabilidade do município. E o médio é uma responsabilidade do Estado. E ele lá, o prefeito, estava querendo puxar algumas responsabilidades para o município, até porque ele dizia que o professor do Estado ganhava em torno de 2,5, mas o professor do município ganhava em torno de 5 mil. Então, você repara que já existem aí. Eu sou muito favorável ao município, porque ele é quem sabe as necessidades. Onde tudo acontece. Exatamente, Dirceu. Ele sabe das necessidades. Aquela criança nasceu no município e vai ser produtivo, ou um problema para o município, dependendo do que as estruturas públicas e familiares propiciaram àquela criança. General, então, acho importante. Você tocou num assunto aí que é muito importante. A mudança, tem muitas prefeituras que às vezes nem têm sequer condições de repatriar os do Estado para a prefeitura por uma questão de não terem verba. Né? A maioria das nossas pequenas prefeituras são mantidas pelo governo federal com as verbas. Né? Mas eu queria jogar uma lenha na fogueira aí. Você não acha também que, ele colocou lá de 27 milhões, 23 milhões, 8 milhões, será que também não é porque esse ensino médio não chama a atenção do jovem? Porque ele sai de lá, eu já falei isso várias vezes, sabendo nada de quase tudo, ou sabe tudo de quase nada. Ele não está preparado para nada. Será que não está faltando esse elan para chamar o nosso jovem? Será que não seria isso também? O fator de motivação ele é básico em todas as atividades, né, das nossas vidas. Então, eu vejo que é necessário essa motivação para os alunos, ela é fundamental. E o ensino médio, agora na reforma, já colocou 5 áreas distintas para poder cada um seguir uma área mais específica daquilo que ele planeja em termos de futuro na sua educação. Ele também, dentro desse foco, ele já tem o ensino técnico e pode, com o ensino médio, já ir para o mercado de trabalho numa condicionante muito positiva. E isso é uma coisa boa nessa nossa estrutura, mas a motivação, né, de todos, dos alunos, dos professores, isso é que vai contagiar. O próprio aluno que tem um bom resultado, né, que isso também vai redundar. E nós temos várias análises. O próprio Enem, que nós acabamos de realizar, ele é um parâmetro muito positivo, porque vai poder, conforme o aluno, avaliar aquele rendimento. Já é do conhecimento de todos que o Ceará tem obtido bons rendimentos na área da escola pública, e uma coisa até que chama muito a atenção é que nas provas aí desses anos anteriores, e numa delas, de 100 alunos que entraram no ITA, 40 alunos eram do Ceará. Então, a gente observa que fatores motivacionais tem diferente. Então, a pesquisa científica que eu me referi, estatística do que motiva essas pessoas, exatamente é o que nós devemos levantar e estimular para que tenhamos um resultado adequado na nossa educação do país. O futuro do país é a educação. Você ia perguntar, amor? Até complementando o que vocês colocaram muito bem, você veja, as pessoas, de modo geral, durante os graus do ensino, tanto do fundamental quanto do médio, a gente não vê matérias, grade curricular, que proporcione um cidadão preparado para o mundo, como você acabou de colocar, Dirceu. Então, por exemplo, noções 0 de inteligência emocional, noções 0 de oratória,
noções zero de condições de saúde, para condições básicas para já saberem atuar desde pequenos, como cuidar de si próprio. Então, falta, tem um péssimo rendimento no quesito de segunda língua, né? Já não dominam nem a primeira e saem muito mal preparados para uma segunda. Então, eu acredito que deve-se dar muita ênfase, sobretudo na língua natal, com muita ênfase mesmo, matemática também, e ampliar essa grade, porque evitará, por conta que esses garotos, esses jovens, essas jovens estarão vendo uma possibilidade de ter no futuro até uma condição melhor para viver, que seja estruturada uma grade curricular para evitar a evasão, para passar a ter o interesse. Eu acho que precisa de uma modificação muito consistente aí. Educação financeira, zero. São coisas que são fundamentais para o exercício. Então eu vou jogar mais uma linha na fogueira. Ana, na hora que você quiser botar álcool, você cola. Não, coloca. Porque é o seguinte, Petanheiro, que ele colocou. Se por acaso a gente tem um bom desempenho no ensino fundamental 1, um bom desempenho no fundamental 2, como é que eu vou explicar que eu chego na faculdade e o cara tem 60% de analfabetos funcionais? Tem alguma coisa errada aí. Se eu estou dizendo que o meu índice está melhorando e a criança é alfabetizada primeiro, para depois ela aprender, tem alguma coisa furada nesse meio. Como é que, de repente, está um salto, a criança veio, está atingindo um índice de IDEB, está sendo avaliada na matemática, no português, e aí, de repente, chega na faculdade com esse índice absurdo? Está havendo uma desconexão, né? Quando sai do ensino fundamental, do ensino fundamental 2 para o ensino médio. Não está batendo alguma coisa aí. Mas por isso que é tão importante essa discussão que nós estamos tendo agora, nesse momento, em que está sendo reavaliado, está sendo programado o ensino médio, né? A Base Nacional Comum Curricular que nós temos está sendo discutida nesse momento. E quando se diz que a educação, quero voltar num aspecto que você comentou, quando diz que a educação é fundamental para tudo, é porque se a pessoa tem uma grade curricular e é orientada adequadamente, essa educação ela vai em vários aspectos. Quando se aborda os aspectos de saúde, vai exatamente na preocupação do que ele tem que ter com a saúde. A gente observa que algumas escolas já proíbem venda de refrigerante, já procuram dar uma noção do que é o adequado. Se você faz uma estrutura desse foco todo, você tem uma chance de ter melhores condições de saúde, você tem condições de melhores índices de segurança, já que a pessoa vai estar apta ao mercado de trabalho e, tendo um serviço, não vai executar uma atividade errada. Então, todo esse foco é que vai propiciar a ela as condições adequadas. Nós estamos, nesse momento, exatamente discutindo essa base nacional. E lá, a própria reforma do ensino médio, agora no momento, ela já prevê que o forte é na matemática e no português, e que essas matérias praticamente vão consumir 60% da carga horária programática prevista. Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo, nós vamos estar recebendo 2 convidados especiais que vão estar, bem assim, um pequeno intervalo para receber aqui o Castelo Branco, o deputado eleito por São Paulo, e o Ricardo Duraker, que é um jornalista. E nós vamos continuar. Você estava falando aqui sobre a questão de educação. Agora nós vamos mudar a temática, viu? Agora nós temos um especialista em educação, que é o capitão Castelo Branco, que, dentre as suas atividades, é uma tradição na família, eles possuem uma escola do ensino fundamental e que tem um resultado muito positivo, tanto que os pais têm toda uma admiração pela escola e trabalharam muito por ele, mesmo aqueles pais que já deixaram os filhos já não trabalham na escola, mas tem na escola um aspecto muito positivo. Então é importante o Castelo estar aí comentando sobre essa motivação na nossa escola fundamental e passando o que ele tem de experiência nas atividades. Já pegando o gancho, nós estamos falando daquele segundo item que eu falei para você.
padrão de ensino público semelhante ao privado? É possível? Aí nós temos uma experiência, como a Ana tem experiência na escola dela. E aí, Castelo, é possível a gente equiparar isso? Na escola pública ter o mesmo padrão que a escola particular? Boa noite a todos, obrigado pelo convite. E aproveito o mote do general para dizer que, sim, a motivação é a grande mola do conhecimento e é ela que nos leva a querer aprender. Eu digo que sim, que é possível ter o mesmo padrão. Tem que mudar a gestão pública da escola. Ok. E aí, Peter, dá ou não dá? Eu estou sempre comentando esse aspecto da escola pública e da escola privada, e eu sou um fã do caderno apostilado. Muitas escolas públicas, como Objetivo, Etapa, Progressão, Bandeirantes e outros, utilizam esse caderno apostilado. Eu sei que muitos pedagogos não gostam muito desse caderno, mas eu vejo algumas vantagens. Tem uma escolinha pública que já há muito tempo eu acompanho, e é vizinha da aviação do Exército, em Taubaté, e eu vejo que quando muitas vezes uma professora, por um motivo justo, falta, a substituta chega, faz tempo que algum tempo que eu não tenho ido lá, mas ela chegava e começava a perguntar para os demais aluninhos: o que a professora está dando? Deixa eu ver o seu caderno. Ela já falou de crase e tal coisa. E ficava uma conversa que não dava uma continuidade. Então, você observa que se nós tivéssemos lá o caderno apostilado, como me parece que é uma das adoções aí do Estado e de vários municípios, tendo o caderno apostilado, a professora faltou, a substituta chegou. Hoje é o 30º dia de aula, vai ser dado o módulo 4. Módulo 4 é a página 50, 51, 52, 53. A professora chega, não tem que perguntar nada. Ela tem que chegar lá e dar as páginas previstas no módulo. Você observa que, tendo esse caderno apostilado, ele também, um aluno ficou doente, não pôde ir na aula, sempre ficava aquela coisa: liga para o seu amiguinho, vê o que foi dado, pede para ele te passar a matéria, manda uma foto do que ele copiou, ficava sempre nesse foco. O caderno apostilado, o aluno vai saber que naquele dia é para ser dado aquela matéria. Então, se ele por acaso não pôde ir na aula, ele pode dar continuidade no estudo. Um outro fator, que eu acho muito importante nesse caderno apostilado, é que muitas vezes você tem um aluno que estuda em Carapicuíba, o pai trabalha lá, ele está naquela sequência e, de repente, ele arruma um emprego melhor, numa outra oportunidade, e se muda para Cubatão. E se não tiver um caderno apostilado programado, ou se muda para um outro estado, vai lá, volta para uma oportunidade e vai trabalhar em Recife. Chega em Recife, mudou tudo. Então, o caderno apostilado, você vê que dessas redes que eu citei anteriormente, se uma pessoa muda de cidade, a família toda é transferida, ela vai para um outro local, ela chega lá no dia seguinte, vai para a aula, vai ter continuidade. Ah, não, perdeu um dia de aula. Já sabe até qual é a matéria que foi perdida. Então, o caderno apostilado, ele permite essa continuidade. Muitas pessoas reclamam, dizendo que não tem, não absolve bem a parte regional de cada local. Eu digo que esse caderno bem explorado pode colocar como uma das perguntas... Mas, Peternelli, o BNCC, com esse novo BNCC, que é essa base curricular, ela está trazendo, assim, em qualquer lugar do país você vai ter aquilo que é básico. E depois é que entra a questão do regionalismo. É como se tivesse uma apostila ali, um caminho a ser seguido. Mas no básico você entra mais com, além do título da matéria, com algumas sugestões. O professor é que vai preparar a aula. E num caderno apostilado, não. A aula já tem ali um itinerário a ser seguido. Mas aí, então, o senhor defenderia um caderno apostilado que fosse unificado. O caderno, ele teria que ser igual o caderno, em todas as regiões. O caderno ele é unificado, só que quando você coloca, isso que eu ia abordar, quando você coloca, Ana,
uma pergunta. Quais são os termos mais comuns na sua região? Ah, tá. O gaúcho vai colocar tchê, guria, cusco. Quando você perguntar aqui para São Paulo, ele vai colocar meu, sair com uma mina, mano. Se você perguntar... quando você coloca lá, além da história do Brasil que você vai abordar, mas você quer aprofundar a regionalidade, você vai perguntar a pergunta: qual é a principal revolução? Descreva, pesquise sobre ela na internet. Descreva 3, 4 folhas sobre a mesma. O gaúcho vai colocar que é a Farroupilha, 20 de setembro. O paulista vai colocar que é 9 de julho, a Revolução Constitucionalista. Lá, Pernambuco vai colocar... Eu acho uma ideia fantástica, porque, por exemplo, eu tenho escola de educação infantil, e eu utilizo de método de ensino. Mas aí o que acontece? Existem N métodos de ensino, e aí são empresas que na competitividade de querer abranger. Então, assim, em termos, você acaba ensinando as mesmas coisas, mas são apostilas diferenciadas. Mas essa ideia que o senhor colocou, ela seria ótima, porque a gente corre esse risco mesmo do professor faltar e quem dá continuidade para aquele tema. Continuidade, e o que você está falando, a Ana, diferença. O que a Ana colocou e o que você está colocando, que o BNCC possibilita, é uma base. Lá no BNCC não tem isso, mas está dizendo indiretamente que pode ser construída essa apostila única, né? A base nacional curricular, ele traz os temas, o que é necessário, qual é a abordagem, qual é a carga horária, traz uma série de fatores. Mas eu diria, né, que com tantas pessoas que nós temos, como é o caso do Hélio, a própria USP, o próprio Ministério da Educação, com tantas pessoas especializadas, o conjunto delas, tendo também como pesquisa de outros locais, nós poderíamos ter um caderno desse de alto rendimento. E nós observamos que nessa questão da universidade, né, que a pessoa chega lá sem o conhecimento adequado, se tiverem seguindo essa estrutura, eles vão ter um conhecimento igual a de uma escola. Saem todos com a mesma oportunidade. A oportunidade eu diria que ela fica um pouco mais nivelada, fruto disso. O Hélio até comentou muitas pessoas migraram como professor para o ensino privado, mas ocorre também o contrário. A pessoa, pela estabilidade, por um fator de segurança, também que dá aula numa escolinha privada, tem como um objetivo fazer um concurso para uma escola pública, nos vários níveis. Só que eu acho, não sei se o deputado eleito Castelo Branco vai concordar, que no caso das escolas particulares, a exigência da gestão, o diretor está mais próximo, o coordenador mais próximo, a cobrança é maior do resultado do que numa escola pública. O senhor concorda com isso? Concordo. Não deveria ser assim. Mas o mercado tornou assim. Mas você verifica, por exemplo, muitas vezes, se fala dos colégios militares, a participação da associação de pais e mestres é fundamental. Quando você vai colocar o salário do professor também com base nesse índice, quando você vai dar um material de qualidade, nós estamos falando no ensino médio, mas você verifica que um caderno apostilado para o primeiro ano, em que ele interage, que ele pinta, que ele liga os pontos, que ele faz uma dinâmica de raciocínio muito mais ampla, nessa condicionante, a criança também se vê mais motivada, se vê mais adequada. E uma coisa que todos nós falamos da escola em tempo integral, eu também visualizo que esse caderno apostilado, aonde você traz, depois do módulo, as lições que as crianças vão realizar em casa, uma estagiária, ela pode orientar essa lição, esse complemento, tem lá a parte obrigatória, complementar. Essa obrigatória todos têm que fazer, mas ela pode estimular que isso seja feito à tarde, em conjunto com os próprios alunos, fazendo desenvolver o trabalho em equipe, que é muito importante. Muitas vezes a criança vai para casa, o pai e a mãe trabalham, e ela não tem a oportunidade, empaca numa dúvida e não resolve. Então, tendo o tempo integral, na parte da tarde, seria para realizar
os exercícios, para os trabalhos em grupos, para os trabalhos culturais, que é fundamental o trabalho cultural. O Hélio tem ali um complemento a ser realizado. E uma coisa que hoje acabou de ser aprovada, né, agora nessa nova regulamentação, é a possibilidade de 20% do conteúdo ser feito via ensino à distância. Então, isso pode possibilitar, general, que você possa, o caderno, na verdade, hoje ele pode ser um e-book, onde nesse e-book vai haver todos os conteúdos, pode ter vídeos, pode ter alguns experimentos, porque hoje qualquer aluno tem acesso a um celular, ele pode estar acessado uma plataforma, ter essas informações. Então, isso também pode trazer aquilo que a gente estava falando, esse entusiasmo de novo por esse aluno para ele poder estar usando uma ferramenta que ele já usa no dia a dia, porque hoje qualquer pessoa tem um celular e ele está lá navegando, olhando. Então, eu acho que, das conclusões, primeiro, eu acho que era importante que todo o ensino, do médio ao fundamental, ficasse na responsabilidade do município. Por quê? O desafio, como você citou agora há pouco, a questão do papel da família. Hoje, o problema é de tamanha gravidade que precisa o envolvimento de todos. Eu acho que não é um problema do governo, da secretaria, mas é da sociedade. A família precisa participar, ela precisa estar na escola vendo o que está acontecendo, porque muitas vezes todos esses problemas de droga, de violência, a família precisa estar junto também para poder realmente conseguir equacionar esse problema. Então, eu tenho muita esperança que essas mudanças que estão sendo feitas no ensino médio, a introdução de escolas de tempo integral, como você falou, né? A questão de trazer a sociedade, a família para ajudar, possa, talvez, realmente ser a solução que a gente todos está ansiando. Talvez, Hélio, talvez nós temos que pensar numa coisa assim. Acho que o Castelo Branco, nesse sentido, poderia muito bem dizer, porque a pedagogia não pode ficar uma pedagogia só baseada em conteúdos, baseada em coisas, como se a criança não tivesse a curiosidade de brincar. A criança ela não brinca, ela está estudando quando ela está brincando. É um estudo, é um laboratório dela. E aí o Castelo mais do que sabe, ele aplica uma pedagogia vivencial, experiencial, que leva a pessoa a perceber a realidade. A criança tem que perceber também. Nós estamos tratando a criança muito como um ser que não, parece que vai demorar. É naquele momento, ou é naquele momento que dá o up para ela, ela não faz. O Castelo, nós participamos agora com ele lá na escola dele, lá de andragogia, né? Que é para adulto e pedagogia, porque tinha crianças. E gostaria que você falasse um pouquinho, Castelo, disso aí, porque é uma grande contribuição para essa pedagogia. Bem rapidamente, a gente ganhou expertise nisso nos últimos 25 anos, pondo as crianças para fazerem atividades práticas. Então, depois do conteúdo teórico, ela vai aplicar isso. Isso. Ela é obrigada a ter líder, a trabalhar em equipe, a resolver problemas na prática. E essa experiência, essa pedagogia experiencial é muito rica. A gente poderia futuramente pensar em incluir isso nos currículos. E, inclusive, eu vi lá, um menino de 6 anos, lá o teu filho, ele vendo o que era que ele ouviu, e depois ele aplicando. Então, por que a gente tem que esperar tanto, ficar com tanta teoria, com tanta coisa, que a criança quer realmente aprender? Eu acho isso. Peternelli, eu falei para você que essa dinâmica da escola ela é muito importante, né? Isso que o Castelo acabou de comentar é fundamental. Isso que o professor Hélio falou do ensino à distância, ele é necessário. Nós observamos que, muitas vezes, conforme o município, o número de pessoas do município para formar uma turma do segundo grau, né, do ensino médio, é uma dificuldade. E essa flexibilização de poder ter um professor de determinados assuntos que possuem um grande conhecimento e podem motivar esses alunos à distância, eu digo que é sempre uma evolução da escola. A escola está evoluindo e, no meu entender, né, Hélio, positivamente no Brasil. Bom, eu falei para você que o tempo passava rápido, que a gente nem percebia, né? Pois já deram o sinal lá que está faltando 3 ou 4 minutos, então eu vou deixar você fazer as suas considerações finais. E uma rápida consideração final dos seus convidados.
Vamos deixar ali pelos convidados, começar pelo Castelo, e depois eu faço uma conclusão. Quando ele falar que terminou, ele vai falar que terminou antes de terminar, né? Eu faço a conclusão. Eu sou muito sucinto, apenas parabenizar pelo tema, que é o principal eixo de evolução da nação. Fiel da balança de qualquer medida nacional tem que passar pela educação, e o próprio fato de estarmos aqui falando sobre isso já é um excelente sinal. Parabéns a todos, foi uma honra estar aqui. Hélio? O Hélio sempre é uma referência nossa no que se refere à educação, como um pesquisador, como uma pessoa que está sempre integrada na universidade, preocupada com a educação em todos os níveis. 30 segundos, Hélio. Eu fico muito contente de estar hoje presente aqui com pessoas como o general Peternelli e o Castelo Branco, que são pessoas realmente que tenho certeza que vão agora, tendo sido eleito deputado federal, deputado estadual, vai trazer grandes contribuições para a educação. Essa é a minha grande expectativa. Ok. Ana, as suas considerações, já que aí o Peternelli fica por último. Bom, eu só acho que o programa foi rápido demais, teríamos que ter um outro programa para que nós pudéssemos discutir, porque esse assunto é um assunto fascinante, pelo menos para mim, e a experiência de estar com essas pessoas que tanto lidam com esse tema. Então, assim, eu acho que a gente tem que chamá-los novamente, mas, de qualquer forma, quero agradecer e aguardar os nossos convidados para o próximo programa. Agora, Peternelli, as suas considerações. Agradecer aí a oportunidade de estarmos aqui com os nossos amigos, o Castelo, com você, Dirceu, com a Ana. Isso daqui é muito básico. Agradecer a Marilena, que está sempre me acompanhando aí nas diversas atividades, e é uma professora. Quando eu faço uma abordagem um pouco do que ela pensa ou que ela queira acrescentar, nós agora no retorno vamos falando de educação. E isso tudo nos motiva a poder colaborar com o país. Educação é básico para toda a nossa estrutura como nação. Ok, então eu quero, obviamente, agradecer aqui a presença, Peternelli. Como a Ana Maria falou, nós vamos ter que fazer uma outra dessas com outros temas e talvez num outro formato até mais dinâmico, botar esse pessoal para perguntar e para responder, onde não só pergunta para você, mas vocês perguntam para ele, até que você quase começou isso. Agradecer ao professor Hélio Dias, ao capitão Oscar Castelo Branco, ao Ricardo Dureger, que é jornalista, ao Fábio Rocha, da Medicina Alternativa, e a sua esposa, Maria Helena Peternelli, e dizer para vocês que foi muito gratificante, o tempo passou tão rápido, que passou mais rápido que das outras vezes, e eu gostaria de terminar, Lucas, apresentando aquela imagem célebre do nosso término do programa, oferecer a você e todos os convidados uma frase do professor Henrique José de Souza, que o homem não é sábio porque sabe, ele é sábio porque ele ama.